Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós. Nós te louvamos pelas bênçãos derramadas, pela tua proteção, pelo teu amparo. Fica conosco neste dia, que a tua presença seja a marca da nossa alegria. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 30, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, a Páscoa era uma das grandes festas do judaísmo e lembrava a libertação milagrosa de Deus do seu povo da escravidão do Egito. Todos celebravam anualmente a Páscoa em família. O principal da Páscoa era o cordeiro, que devia ser de 1 ano e sem defeito. Este cordeiro simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como o cordeiro era sacrificado na Páscoa, Jesus foi sacrificado na Páscoa, para nos libertar e salvar do pecado, do diabo e do inferno. Pelo seu sofrimento na cruz, levando sobre si mesmo toda a ira, castigo e culpa pelos pecados do mundo todo, Jesus satisfez a justiça de Deus, que dizia que por cada ato pecaminoso, o culpado deveria receber o castigo eterno de Deus. Em nosso lugar, Jesus sofreu todo o castigo, culpa e ira de Deus pelos nossos pecados. Quando ele disse na cruz: está consumado, afirmou categoricamente que todo o que nele crê como seu Senhor e Salvador recebe por graça e amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Romanos 4:25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Jesus está no texto de hoje, na quinta-feira antes da Páscoa. Ele está reunido com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, mas ele faz algo diferente, além do que eles estavam acostumados. Diz o texto: Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus assim institui a Santa Ceia ou Eucaristia neste momento. Quando Jesus diz isto é o meu corpo e isto é o meu sangue, ele quis dizer que aquilo que os discípulos iriam comer e beber, de fato, concretamente, era o corpo e o sangue de Cristo unidos com o pão e o vinho. O verbo ser em qualquer língua não pode ser interpretado de outra forma a não ser com o sentido literal de que aquilo de que se está falando é. Não foi transformado e nem parece ou simboliza. É, sempre é. Assim, na Santa Ceia que nós celebramos, recebemos junto com o pão o verdadeiro corpo de Cristo e junto com o vinho o verdadeiro sangue de Cristo.
Portanto, na Santa Ceia, Jesus vem a nós não apenas pelo ouvir da palavra de Deus, mas vem a nós concretamente e oferece o seu corpo e sangue junto com o pão e o vinho, para termos a certeza de que os nossos pecados estão perdoados e que Ele está presente em nossas vidas, não apenas de uma forma espiritual, mas concretamente pessoal dentro de nós. Isso não é maravilhoso? Só por causa dessa questão de que Cristo veio a nós na Santa Ceia para se dar concretamente para nós, que deveríamos participar da Santa Ceia sempre que tivermos oportunidade. Mas Jesus fala também que a Santa Ceia é a nova aliança. Por que nova? Porque nova é que existia uma antiga aliança baseada na observância perfeita da lei de Deus, os 10 mandamentos. Essa antiga aliança, embora ela fosse boa, ela não era cumprida pelo povo de Deus, nem por qualquer ser humano, porque todos nós somos pecadores. Pela quebra da aliança, o ser humano se tornou culpado e condenado ao inferno. A nova aliança é baseada unicamente no sacrifício salvador de Cristo na cruz. Nesta nova aliança, nós somos salvos não porque somos bonzinhos ou porque merecemos o céu, até porque se for por isso, ninguém vai para o céu. Somos salvos unicamente pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23 a 28. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Estimado irmão e irmã, como Deus é maravilhoso, não é? Olhe quanta coisa Ele fez e faz por nós para a nossa felicidade. O quão doloroso foi para Deus entregar o seu Filho, que não tinha nada a ver com o nosso pecado, para ser sacrificado por nós e levar em nosso lugar o castigo eterno de Deus por causa dos nossos pecados. Além de nos dar a sua palavra, que é o poder de Deus para salvar o ser humano, Ele ainda nos dá a Santa Ceia, que é o momento de maior união entre nós pecadores e o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos valorizar todo esse amor de Deus em Cristo por nós. Que possamos sempre ouvir a sua palavra e estar na igreja para participar da Santa Ceia. Que possamos nos alegrar e fazer com que, como Jesus e os seus discípulos fizeram, cantar hinos de louvor a Deus. Adorar a Deus nós fazemos quando tudo vai bem em nossas vidas, e também adoramos a Deus quando tudo vai mal em nossas vidas. Adoramos a Deus porque Ele nos ama, Ele nos salva e Ele nos dá a vida eterna nos céus. O apóstolo Paulo fala assim em 2 Coríntios 5, 17 e 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós somos aceitos por Ti e adotados como Teus filhos, unicamente porque Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu e ressuscitou. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo com alegria, que nós possamos olhar para Cristo e ver nele sempre o nosso Senhor e Salvador. Que possamos confiar que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.